Oi, pessoal. No domingo, né? Mas acabei de assistir aqui agora que Bolsonaro participou de mais uma manifestação aqui em Brasília. Isso. Ele e mais 11 ministros, junto com os filhos, desceram a rampa do Palácio do Planalto para falar com os manifestantes que se aglomeravam na frente da Praça dos Três Poderes. Foram lá para apoiá-lo. Ele, não contente em falar da rampa do palácio, desceu a rampa e foi cumprimentar as pessoas, que estavam todas muito próximas, contrariando as orientações dos médicos, cientistas, dos trabalhadores e profissionais da saúde. Quer dizer, de novo, Bolsonaro afronta orientações médicas. Nós não temos remédio, não temos vacina para o coronavírus. A única coisa que nós temos para fazer essa batalha contra o vírus é o distanciamento social e é o isolamento daqueles que não trabalham em setores que são setores essenciais. Isso vai impedir que todo mundo precise usar ao mesmo tempo os postos, as unidades de saúde, os hospitais, o Sistema Único de Saúde, evitando assim uma superlotação. Mas Bolsonaro não entende isso, ele não tem responsabilidade, não tem respeito com as pessoas. Bolsonaro não tem condições de ser presidente da República, não tem condições técnicas, não tem condições administrativas, não tem condições políticas. Gente, não tem condições humanas. Ele não tem a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. Por isso que ele não pode ser presidente. Além do mais, ele briga com todo mundo o tempo inteiro. Ele brigou com os governadores, com os prefeitos, com os médicos, com os cientistas, com os profissionais de saúde. Ele não tem ninguém ao redor dele que cria um grupo para enfrentar a crise do coronavírus e não consegue proteger o povo. Muito pelo contrário, ele manda o povo se expor ao vírus, como se fosse uma decisão das pessoas, se expor ao vírus ou ficar desempregada. Ele tem que dar condições, enquanto governante, para o país poder passar essa crise. Devia pagar os R$ 600 para todo mundo que precisa. Até agora, ele não conseguiu pagar a primeira parcela para todos que têm direito. E nem começou a pagar a segunda parcela. E vamos lembrar que Bolsonaro não queria pagar essa verba emergencial. Aliás, ele só queria pagar R$ 200. Foi uma luta da oposição, do PT, para que a gente tivesse um valor maior. E aí ele coloca só a Caixa Econômica para pagar, não coloca os outros bancos públicos, exige CPF da família da pessoa, dos filhos menores, dificultando o acesso à regularização do CPF. Gente, não é possível, as pessoas estão precisando. E essa semana ele vetou a entrada para receber essa verba emergencial dos agricultores, dos motoristas de aplicativo, seja do pessoal que não está podendo trabalhar e que precisa da renda. É muita falta de sensibilidade. Sabe o que ele precisava fazer? Coordenar um grande esforço nacional para enfrentar a crise e não ficar fazendo política, disputa política como ele está fazendo. Ficar incentivando as pessoas a se aglomerarem, a fazer atos em sua defesa. Defender o quê? Se ele tivesse correto, ele não precisava ter ninguém na rua defendendo ele. Ele tinha que reunir os governadores, reunir os prefeitos, saber o que nós vamos fazer daqui para frente, como enfrentar isso, como fazer um programa de reconstrução nacional. Ele tinha que ter um comitê de saúde ao seu lado, de cientistas, de médicos, de gente especialista, para dizer como é que nós vamos liberar o isolamento social, quais são os critérios que precisa ter e a partir de quando nós vamos fazer isso. Precisava fazer uma reunião com empresários, representantes dos trabalhadores, para saber como vai fazer em relação à economia, manter as empresas, salvar os empregos. É isso que Bolsonaro precisava fazer, e não manifestação. Ou seja, ele faz manifestação porque ele está com medo, porque ele sabe que está errado, porque ele não está dando conta de governar o país. É uma tristeza ver isso aqui, uma tristeza ver o presidente levar 11 ministros para falar numa manifestação, os seus filhos, ir lá se misturar com o pessoal num momento que tem a pandemia e não ter proposta de reconstrução do país. É muito triste. E hoje, aliás, sai mais uma denúncia de um empresário amigo de Bolsonaro, muito amigo, que doou a casa para ser comitê do Bolsonaro no Rio de Janeiro, dizendo que Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro foram informados pela Polícia Federal antes das eleições que o caso Queiroz iria estourar. Ou seja, membros da Polícia Federal
informaram a família de que já tinha uma investigação sobre Queiroz, que já sabiam que Queiroz fazia as rachadinhas no gabinete do Flávio Bolsonaro, que já sabiam que ele tinha depositado na conta de Michele, já sabiam que Queiroz tinha envolvimento com milícia, que a filha do Queiroz trabalhava com Jair Bolsonaro, e orientaram a família a demitir os dois. A demitir o Queiroz e a demitir a filha do Queiroz do gabinete do Bolsonaro. E disseram que iam segurar a operação para só ser divulgada depois da eleição. Tanto é verdade que a operação foi divulgada no início de dezembro, depois do segundo turno das eleições. Ou seja, se isso viesse à tona antes, possivelmente Jair Bolsonaro teria dificuldade de se eleger. Bolsonaro é fruto de uma fraude, e não só dessas. Nós já denunciávamos lá atrás e entramos com ações judiciais de investigação no TSE, que estão lá dormindo nas gavetas do TSE. O TSE tem que explicar por que não julgou ainda, em que nós pedimos investigação de crimes eleitorais que levaram à eleição do Bolsonaro, uma eleição que está ilegítima. Bolsonaro foi favorecido pelo Moro quando, primeiro, Moro julgou, condenou e prendeu Lula, e depois articulou para Lula não ser candidato. E não contente com isso, soltou um depoimento do Palocci durante as eleições, que não tinha nada a ver, que era, inclusive, que não podia ter soltado, porque estava sob a justiça, não tinha que ser público, e depois nós viemos a saber que a delação do Palocci era mentirosa, mas soltou naquele momento para detonar o PT, para detonar o Lula, para detonar o Haddad. Não contente com isso, as fake news, que se espalharam aos milhares, com coisas mais absurdas contra o PT, contra Fernando Haddad, contra o presidente Lula, contra a Dilma, contra lideranças do PT. E agora nós ficamos sabendo que o caso Queiroz era um caso anterior às eleições. E que parte da Polícia Federal, alguém da Polícia Federal, um grupo da Polícia Federal, que estava na campanha de Bolsonaro, determinou que esse caso não viesse à tona antes das eleições, ajudando o Bolsonaro a ganhar. Ou seja, Bolsonaro não seria presidente da República se não fosse essa orquestração do Moro, se não fosse as fake news, o dinheiro ilegal de campanha, o caixa 2 desses empresários que continuam a financiar essas manifestações aqui em Brasília, que de popular não tem nada, né? É o andar de cima da sociedade, é financiado por empresário. E agora a gente fica sabendo que a Polícia Federal acobertou. Nós temos que investigar isso, a Justiça Eleitoral tem que julgar essas ações de investigação que nós entramos. Mas, sobretudo, nós temos que investigar isso no Congresso Nacional. E é por isso que essa semana, numa articulação com a oposição, todos os partidos de oposição, nós estamos entrando com um pedido de CPI para fazer essa investigação. As investigações sobre a fraude eleitoral de 2018. Tem que caçar a chapa Bolsonaro e Mourão. É cassação com uma nova eleição. É isso que precisa. Porque, gente, a continuar esse homem governando o país, a continuar ele do jeito que está, nós não vamos sair da crise. Nós já estamos com mais de 15 mil mortos. Ainda esse número está subnotificado. Com mais de 200 mil pessoas que são afetadas pelo coronavírus. Nós vamos chegar a 25 milhões de desempregados no Brasil. As empresas vão quebrar. E não é porque as pessoas não estão indo trabalhar, não. Vão quebrar porque não tem um sistema de proteção. Bolsonaro soltou um crédito para as empresas, 40 bilhões. Sabe quanto foi liberado desse crédito? 1%. E sabe por que foi liberado só 1%? Porque estão exigindo que as empresas paguem seus empregados por banco. Então o restaurante, a lanchonete que paga no final de semana em dinheiro, o garçom, o cozinheiro, não pode pegar empréstimo. Isso é uma loucura, gente. Essa gente que está aí não governa para o povo. Então não adianta, não se iludam com o discurso do Bolsonaro. Um discurso fácil, popular, como se ele estivesse ao lado do povo. Ele está contra o povo. Se ele estivesse ao lado do povo, ele se importaria com as mortes no país. Ele se importaria com o desemprego. Ele agilizaria soltar a verba emergencial, o auxílio emergencial para as pessoas. Ele organizaria o país, faria um comitê de gestão da crise, enfrentaria a crise. Ele não tem condições de governar. Ele não é uma pessoa preparada para isso. Né? Não é preparada, briga com todo mundo, não protege o povo, não dá solução. Portanto, nós não temos outra
outra alternativa que não uma saída política para que ele deixe a presidência da República. Então, com essa denúncia de hoje, é muito grave que nós temos. O Congresso Nacional tem que se posicionar, o Supremo Tribunal tem que se posicionar, a Justiça Eleitoral tem que se posicionar e Bolsonaro tem que ser afastado. Ele não pode continuar governando o país, porque senão nós vamos caminhar para uma tragédia. Além de aumentar muito o número de mortes que nós temos, nós vamos para a tragédia econômica e ele não tem receita para tirar o Brasil da crise. Vamos continuar firme, gente, com a esperança de quem luta, porque é isso que nos move. É a luta, é a fé no Brasil, no povo brasileiro. E essa semana nós vamos ter muitas ações aí no Congresso Nacional, mas também com entidades, com movimentos sociais e nas ruas. E parabéns a todas as entidades, a toda a militância, a todo o pessoal que está nessa grande rede de solidariedade ajudando as pessoas. O MST, as entidades ligadas ao campo, aos movimentos populares, já doaram toneladas de alimentos às pessoas na cidade, às pessoas nas periferias das grandes cidades. Isso faz toda a diferença. E a gente está junto nessa caminhada e nessa luta. Grande abraço para vocês.